Deus, nosso Pai, nesta noite te agradecendo, meu Senhor da glória, e te pedimos perdão pelos nossos pecados. Mas eu te peço, Senhor, abençoe esse estudo, meu Deus, abençoe o pastor Gustavo, Senhor, que tem saído do teu lar, Senhor, para vir dar o estudo a nós aqui, Senhor. Deus, nós também, tuas mãos, Senhor, então também nós que estamos aqui, Senhor, para aprender, Senhor, não para querer nos engrandecer, mas para nos aproximar, para te conhecer melhor, para conhecer a Santa Escritura a cada dia, meu Deus. Abençoe-me com esse estudo, meu Deus. Abre nosso entendimento, Senhor, para que nós venhamos compreender aquilo que o pastor veio nos ensinar, Senhor. Repreenda todo o mal, Senhor. Nos dá uma aula abençoada, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Podemos assentar. Lição 4, irmãos, capítulo 4. Começamos a estudar a escatologia semana passada e agora a gente vai para a segunda parte. Então nós vamos adentrar e tentar adiantar aqui o máximo possível. Tem prova semana que vem? Prova semana que vem. Está afiado já sei. Então vamos lá, gente. Qual é a página de vocês aí? 103? 103. Escatologia, segunda parte. Vocês já vão começar marcando, tá bom? Marcou, isso aí. A vinda de Jesus se dará em duas fases distintas. Primeira fase, Jesus virá para a igreja. Marca isso tudo, tá? Jesus virá para a igreja? Isso. Marque a vinda de Jesus se dará em duas fases distintas. Primeira fase, Jesus virá para a igreja. Até aí. Então, o que a gente vai entender aqui? A vinda de Jesus, tá? Há quem fala a segunda vinda, né? Porque a primeira ele veio em carne. Então, essa segunda vinda de Cristo, ela se dá em duas fases, tá? Que a gente vai ver aqui. A primeira é para a igreja, tá? E nessa segunda fase ele virá para Israel. Mas vamos nos prender aqui na ordem para a gente assimilar bem. Vamos ler uma referência, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e verso 17. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17. Está dando para ouvir bem? Tá? Então vamos lá. Quem encontrou aí? 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com a alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ok? Então, essa vinda de Cristo, a primeira fase da vinda de Cristo, ele virá para a igreja. Aí a gente vai ver outros detalhes dessa primeira fase. Será uma surpresa, pois Jesus virá secretamente. Quem sabe aí quando Jesus vai voltar? Não? Ninguém sabe. Ninguém sabe? Oi? Quando que é? Depois de Israel? Oi? Depois de Israel? Não, voltar para a igreja. Quando que ele vai voltar? Nós não sabemos, porque a sua vinda será secretamente, só na hora que saberemos. E essa hora, quando a gente fala hora, a gente está falando de milésimo
de segundo, uma coisa muito rápido, tá? Então, um piscar de olhos, segundo alguns estudiosos, diz que é 7 milésimos de segundo. Se você pegar um cronômetro aí no seu celular e você botar ele para funcionar e parar assim rapidinho, você não consegue alcançar os 7 milésimos de segundo, porque é muito rápido. Eu tentando, no máximo que eu consegui foi 12, né? E tentando várias vezes, porque é muito rápido. E é nesses 7 milésimos de segundo que acontece tudo isso. Os mortos ressuscitam e a igreja é transformada no arrebatamento, tá? Então é uma coisa muito rápida. Não dá tempo de pedir perdão a ninguém. Não dá tempo de pegar o seu telefone e mandar uma mensagem dizendo me perdoa. Não vai dar tempo de nada. É muito rápido, tá bem? Então vamos lá. Como um acontecimento profético histórico, o arrebatamento tem como centro de atenção a igreja triunfante que, velando, aguarda o Salvador. O que é velando? Vigiando sobre a tua salvação. O que é isto? Às vezes vamos supor, porque todo mundo desliza, né, irmão? Se eu perguntar aqui, quem aqui nunca deslizou em alguma coisa? Talvez tenha um corajoso que levante a mão, não sei. Mas é muito difícil, porque nós somos seres humanos, nós erramos, nós falhamos, né? Às vezes nós ficamos nervosos, nos iramos, mas o que é velar? É ter cuidado. Poxa, eu preciso frear, Jesus pode voltar nessa hora. Então velar é isso, é ter um cuidado que por esse deslize você pode perder a sua salvação, né? A segunda fase, Jesus virá para livrar Israel, tá? Então quando vai se dar essa segunda fase? Após o arrebatamento da igreja, mas não é assim, bem após o arrebatamento da igreja e após o período de tribulação, que nós falamos bastante semana passada. Então, após esse período, se completa a segunda fase da vinda de Cristo. Essa tem algumas diferenças da primeira fase. Qual é? Virá publicamente, todo olho o verá, tomará vingança contra os rebeldes. Então, na segunda fase, diferente da primeira, que na primeira Jesus virá secretamente, ninguém vai ver Jesus, só vai perceber a igreja desaparecendo da face da terra. Então será secreto, ninguém viu o acontecimento, ninguém olhou para o céu e viu o resplendor, alguma coisa desse tipo. Simplesmente a igreja sumiu, só quem verá é a igreja. Mas na segunda fase, todos aqueles que estiverem na terra verão o nosso Cristo ressurreto descer, né, sobre as nuvens e descer sobre Jerusalém no Monte das Oliveiras. Então todos os olhos verão publicamente a segunda fase da vinda de Cristo. Amém? Estabelecerá o trono de Davi. Então na segunda fase Jesus está vindo para estabelecer o seu reino aqui na terra, tá? Estabelecerá um governo teocrático. O que é teocrático? Teo quer dizer Deus e prático é de democracia, governo, né? Então governo de Deus. Então Deus passará a governar a humanidade como assim foi no início de todas as coisas. Então novamente o nosso Deus estará reinando sobre toda a terra. Amém? Então vamos aqui adiante. Arrebatamento da igreja. Agora a gente vai esmiuçar aqui
a vinda de Cristo, tá? Então a primeira fase da vinda de Cristo é essa, o arrebatamento da igreja. Vamos lá. Depois eu não sei se vocês estão com a anotação, se tem um espaço no livro. Depois eu vou dar aqui a ordem cronológica para vocês de todos esses acontecimentos futuros que dependem do arrebatamento da igreja, tá? Então vamos lá. Vivendo ainda a atmosfera da ascensão do Cristo, pensavam os crentes primitivos que a parousia, parousia é vinda, advento, tá? Dar-se-ia naquela geração, e eles não estavam de todo errados, tá? Então, quando a gente vai ler as cartas de Paulo, de João vai falar: filhinhos, já é a última hora. Eles esperavam Cristo para o tempo deles, para a época deles. Por quê? Como a senhora fez a pergunta na aula passada sobre Mateus 24, todos esses indícios já eram indícios daquela época, daquele momento. Existiam guerras também naquela época, né? Então eles aguardavam Cristo para aqueles dias, para aqueles momentos. E nós, que já se passou aí quase 2000 anos, né, precisamos estar mais atentos ainda, porque estamos bem mais próximos da vinda de Cristo, tá bom? Vamos aí, pula esse parágrafo, vamos para o outro. A segunda vinda de Jesus é um fato real, mencionada 1845 vezes, só no Antigo Testamento 1527 vezes, e no Novo Testamento 318 vezes, tá? Então, juntando as profecias, tudo, e o Novo Testamento, 1845 vezes é mencionada a vinda de Cristo. Então, base bíblica tem de sobra, tá? A promessa da sua vinda, a bendita esperança. Irmãos, qual é um dos motivos que esse estudo é importante para nós? A escatologia. Porque aqui está a nossa esperança. A nossa esperança não está no presente, naquilo que a gente vai obter agora. A nossa esperança está no futuro. Por isso que Salomão, sabiamente, ele vai dizer: melhor é o fim das coisas do que o início dela. Porque muita gente começa bem, mas termina mal, e aí não valeu de nada ter agido a vida inteira bem e no final fracassar, porque o que vale é o final. Aí tem aqueles que dizem: não, quando eu ficar velhinho, né, eu vou servir a Cristo. Mas só que a gente vive num impasse, porque a gente não sabe quando será a vinda de Cristo. Não sabemos se vai dar tempo da gente ver Maria Luísa envelhecer, Gustavo envelhecer. A gente não sabe, porque Jesus pode vir agora, né? Então, irmãos, a gente precisa cuidar da nossa vida espiritual para não sermos pegos de surpresa, tá bom? Jesus afirmou que voltaria. João 14, verso 3, onde ele vai dizer, a partir do verso 1, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for, voltarei para vós, para vos levar para onde eu estou, estejais vós também. Então o próprio Cristo, ele vai mencionar a sua volta. Os anjos afirmaram que Jesus voltará. Lembra quando Jesus ressuscita? Eles estão no último dia com seus discípulos, e os discípulos
começam a ver Jesus levitar e subindo, subindo, subindo. Aparecem dois anjos de varões galileus, porque estão olhando para cima. Este Jesus que vós viste subir da mesma maneira que subiu, ele voltará. Então Jesus vai voltar. Pode ser agora, pode ser daqui a alguns minutos, pode ser daqui a um ano, nós não sabemos, mas que ele vai voltar, ele vai. Então não brinque, então não pare, então busque força da onde você não tem para se manter firme, porque isso aqui não é um conto de fada, isso aqui é uma história real que vai se cumprir na nossa vida e nós fazemos parte dessa história. Amém? Vamos lá. Os escritores sacros afirmaram também isso. O termo arrebatamento deriva da palavra raptos, em latim, que significa arrebatado rapidamente e com força, né? Como Paulo descreve em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 51, ele vai dizer: no momento, num abrir e fechar de olhos, né? Então é num instante. Então esse rapto será muito rápido, tá bom, irmãos? Então estejamos preparados para isso. Agora vocês vão pular aí parágrafo de baixo, o segundo, e vamos para o terceiro, para vocês fazerem uma marcação. Onde está escrito ao mesmo tempo, encontraram? Então marque aí. Ao mesmo tempo em que ocorre a ressurreição dos mortos em Cristo, os crentes vivos serão transformados. A gente precisa entender uma coisa, quer ver? Vamos ler lá em 1 Tessalonicenses, onde foi dito, capítulo 16. Isso, é transformado. Vamos ler o verso 15 e depois vamos ler o verso 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, primeiro o verso 15 e depois o verso 17. Pode ler, presbítero Daniel. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não perceberemos o escredômetro, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Não, agora o 17. Depois nós que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, encontrará o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ok? Então essa tradução que diz depois, dá uma impressão que sobe primeiro os que morreram em Cristo, e depois nós. Mas se a gente se atentar ao versículo, você vai ver: seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, tá? Então isto vai se dar simultaneamente, morto ressuscitando e vivo sendo transformado e subindo junto ao encontrar o Senhor nos ares, tá bom? Nos ares. Entenda uma coisa: arrebatamento, quando a gente fala arrebatamento, a gente imagina saindo já da terra e adentrando ao céu. Não, tá? A gente é arrebatado e vai encontrar o Senhor nos ares. Eu sempre digo uma coisa muito importante: porque isso vai se dar nos ares e porque Cristo vem, né? Porque Cristo poderia estar no céu e aguardar a igreja no céu, chegar lá, né?
Mas por que Cristo vem nas nuvens do céu aguardar a igreja? É muito simples. Isso aí. Efésios capítulo 6, a partir do verso 12, né, que vai dizer que nós precisamos, né, estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, né, as potestades, principados, né, hortes, né, que habitam nas regiões celestiais. Isso aí, porque até o último momento Satanás tentará impedir o acesso da igreja. Então por isso Cristo vem, e você vai ler o texto que ele não vem sozinho, ele vem com miríades e miríades de anjos, tá? Para garantir o acesso da igreja ao céu. Amém? Ele vai lutar até o fim, não tem jeito, tá? Então vamos lá, está dando para compreender? Está dando para entender? Então vamos adiante. Aqui agora, parte do arrebatamento é essa. Então a igreja vai ser arrebatada, não sabemos o dia, não sabemos a hora, a qualquer momento, mas vamos encontrar o Senhor nos ares. Por que nos ares? Já tem esse primeiro motivo, mas tem um outro que a gente ainda vai adentrar aqui, tá? E a gente vai compreender por que a igreja não adentrará diretamente ao céu. Vamos aqui a outra parte aí onde diz: assim virá Jesus. Qual é a página? Página 105. A vinda de Jesus está relacionada com os 3 grupos de povos em que Deus mesmo divide a raça humana: judeus, Israel, gentios e a igreja de Deus, tá? Então a vinda de Jesus está relacionada a isso. Então a gente precisa focar em outra coisa que eu até falei na aula passada e quero aqui retificar com os irmãos, né, que na verdade gentios não é somente todo aquele que não é judeu, é todo aquele que não é judeu e que também não faz parte da igreja de Cristo, tá? Estes são gentios. Então existem 3 aqui, que é Israel, os gentios e a igreja de Cristo, tá bom, irmãos? É só para retificar aqui o que eu falei na aula passada. Então vamos lá. Primeiro, para a igreja, Jesus virá como seu noivo, a fim de levá-la para si, para a glória celestial, tá? Então o propósito de Jesus com a igreja é como o casamento, é aquele momento esperado, aquele momento em que a noiva aguarda ansiosa, um momento das núpcias, um momento do casamento, um momento do sim, um momento da cerimônia, né? Então o arrebatamento ele é comparado ao casamento, à festa de casamento, tá bom? Segundo, para Israel, Jesus virá como seu Messias e libertador após prová-lo e expurgá-lo mediante a grande tribulação. E terceiro, para os gentios, são as nações em geral. Jesus virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e Juiz para julgá-las e após reinar sobre elas com vara de ferro, isto é, com justiça e paz, tá? No reino de Cristo não haverá lugar para maldade, tá? Será um governo justo, mas será um governo rígido pela santidade, pela paz, tá? Então ele regerá com varas de ferro, ou seja,
o Senhor Jesus, que é manso, ele também é justo, então ele fará justiça sobre toda a terra, tá bom? Vamos lá, sinais da vinda de Jesus. Aí entra aquilo que nós falamos na semana passada, tá? Só que estes sinais, irmãos, como eu estava dizendo, explicando, né, para a missionária Denise e consequentemente para os irmãos, né, porque cada pergunta às vezes é a dúvida de mais outras pessoas. Então são sinais que já antecedem o nosso tempo, tá? Sinais que já existiam antes da gente existir, tá? Como falsos cristos, guerra e rumores de guerra, né? O próprio Gamaliel, quando Pedro e João vai ser preso, ele vai indagar: olha, já vem outros dizendo sendo Cristo, e não era, né? Então estes sinais já existiam desde, né, da época dos apóstolos. Guerra e rumores de guerra, nação contra nação, fome, né? Fome, negócio de fome não é do nosso tempo, irmão, já existe, né, uma parte de tempo atrás. Pestes, terremotos, ódio, traição, morte, aumento da ciência, né? Automóvel, avião, homem na lua, né? Isso tudo consequentemente é um aumento da ciência. Propagação do ocultismo e satanismo, indiferentismo, tempos trabalhosos, o derramamento do Espírito Santo, a igreja morna, restauração de Israel como nação e apostasia. Irmãos, a gente precisa entender, porque às vezes a pessoa entende apostasia é quando alguém decide não ser mais crente e vai lá para fora. E apostasia não é isso, na verdade. Existe muita gente dentro que se apostatou da fé. Ele não consegue viver lá fora, porque uma das armas do diabo, irmãos, hoje não é mais te jogar lá fora, é te matar aqui dentro, te deixar aqui mortinho aqui dentro da igreja. E o maior problema é ele colocar na sua mente que você está bem, né? Tem muita gente assim, está ruim, mas não dá um braço a torcer que está ruim, né? Mudou, mas não, eu estou do mesmo jeito, né? Tem aqueles que dizem assim: não, eu só amadureci, né? Não amadureceu, já passou do ponto há muito tempo, né? Então tem muitas pessoas assim, irmãos, que espiaram e estão. Não, não é a gente que tem que descobrir, a senhora tem que descobrir sobre a senhora. A senhora tem desejo de orar? Então a senhora está bem. A senhora tem desejo de ler a Bíblia? Gosta de estar no escuro? Eu gosto, mas Não, é sinceridade, está certa. Não, isso acontece com todos, né? Se eu disser que não acontece comigo, eu estaria mentindo, né? O celular toca toda hora. Eu estava lendo, me deu um sono, ao frio, eu achei que a cabeça fica assim, a cabeça da Bíblia. Eu falei, não vou desistir não, porque tinha um cochilo em cima da Bíblia. Aí acordei de novo e continuei lendo, passou o sono. E se eu dizia assim, não vou ler nada, não vou, porque bate sono, né? Vem bate. Estou cansado do trabalho, cansado do. Então, isso, a gente, essa questão, a gente precisa sempre examinar a nossa vida, porque a gente se conhece, né? Qual crente que não sabe quando está mal, espiritualmente? A gente sabe. Oi? Eu vejo que a pessoa, eu acho que a pessoa da morte, o coração não deseja mais as coisas do Senhor. Verdade. Não deseja as coisas do mundo, não. Mas tem mais prazer, aquele prazer, sabe? Coisa boa, você
É isso aí. A parte onde você assiste um culto, e chega em casa a colher, e não ler, não é porque você está morto. Não. Porque ela vai É isso aí. É uma coisa diferente. Verdade. Eu faço isso, não é? Você está estudando. Trabalho de acordo. Eu faço isso, mas É correto. Verdade. porque quando você vai puxar por esse método de Deus, ele chama a espiritual. Muito forte. Não é só fracar de espiritual, o espiritual está batalhando para que você não veja ele. A gente vê por aqui. Olha só, quando nós começamos, quantos alunos tinham? Né? Então, porque é uma batalha, irmão. A cada dia, a cada São 50 momento. terminando Eu a vou vida. começar a ler. Então, uma coisa, você está falando um pouquinho, a cortina está assim, ó. Não que é, Thiago. Não que é, Thiago. Não que é. Mas o pastor falou que o povo brasileiro não tem hábito de leitura, e nós temos que criar esse hábito de ler. Pode criar esse hábito de ler também, que vai começar a ler. Você falou, se você começou a ler, você vai mas você para, parece que parou tudo, né? Verdade, é isso mesmo. Então, irmãos, essa questão, só para a gente entender, o que o pastor Rafael colocou, frisou, é muito importante, irmão. A gente entender que isso aí não caracteriza que você está morto espiritualmente. Tá? Hoje eu não consegui orar. Não caracteriza que você está morto espiritualmente. Mas se você nunca teve esse desejo, então você está morto. Não, se você não tem o desejo, é diferente, né? Mas se você tem o desejo e não consegue, é outra coisa, né? A questão é quando você já perde o prazer, né? Tem pessoa que acostumou vir ao culto, é diferente, né? Você pega aí crentes que já vivem 30 anos no Evangelho, tem pessoas, ele tem tempo no Evangelho, mas só que ele já se acostumou com aquilo, né? Ele não tem mais devoção, ele se acostumou a ir à igreja, ir para o culto, né? Então é um hábito, virou só um hábito de vir à igreja, né? É como aqueles católicos que vai à missa todo domingo. Crente religioso. Crente religioso, isso aí, tá bom? Mas lembre-se, examine-se a si mesmo, né? A questão é essa, porque já viu, tem pessoas, já viu, às vezes está no culto, já viu aquela pessoa que grita, fala a Deus, mas quando ela grita assim, ela não está dizendo que Deus está falando com ela não, ela está insinuando que Deus está falando com alguém ali no culto, né? Ela não está examinando a vida dela. Não é que Deus, ela está dizendo que Deus não está falando com ela, está dizendo que está falando com alguém ali que ela sabe. É isso aí. Então vamos lá, gente. Propósitos do arrebatamento. Ele virá com finalidade definida, irmãos. Levar sua igreja para si. O primeiro propósito do arrebatamento, Jesus vai levar-nos para Ele. Tá? Qual é a página que está aí? 106 ainda? Depois, livrando assim da grande tribulação. O propósito do arrebatamento é livrar a igreja da grande tribulação. Por isso que é um termo usado para a gente. Quando a gente aceita Jesus, a gente costuma dizer que Jesus nos salvou. Nos salvou. Salvou de quê? Ele está nos salvando de quê? Desse período da grande tribulação. Então a questão de salvar aqui é que ele vai estar nos dando livramento do que irá acontecer aqui nesta terra. Bom? Então vamos lá. Consumar a salvação do crente. Por que consumar? Porque hoje eu estou salvo. Mas se Jesus não voltar hoje, eu corro o risco de perder a minha salvação amanhã.
Então, não existe esse negócio de uma vez salvo e salvo para sempre. A consumação da nossa salvação é no arrebatamento da igreja. Depois que fomos arrebatados, Quando tiver consumação, a gente corre risco. o pastor Paulo vai dizer: ó, você está em pé, você não vai ficar. É isso aí. Vai se cuidando até Jesus vir. Até Jesus voltar. Quando a gente entrega a consumação, Tem algumas denominações que pregam isso. Então vamos lá. Glorificar os seus, por isso que nós vamos ter um corpo glorificado. Tá? Não que Cristo, quando glorificar os seus, é nos tirar num estado de miséria, de vergonha e nos colocar num estado de honra. Não estar dizendo que Cristo vai nos glorificar no sentido de nos enaltecer, né, de nos dizer palavras que vai glorificar o nosso ego. Não, de maneira nenhuma, como a gente faz com Ele. Né? A gente diz que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é o Senhor. Né? Então não é nesse sentido, é no sentido de mudar o nosso estado de miséria, tá, para o estado de glorificação. Tá bom? Então vamos lá. Outro motivo do arrebatamento é julgar e recompensar a todos. E aí a gente ainda vai entrar nessa parte do julgar aí. A recompensa do crente terá por base sua fidelidade ao Senhor. Promover o casamento entre o cordeiro e a sua noiva. Quem é a noiva? É a igreja. Quem é o cordeiro? É Cristo. Tá bom? Vamos lá, falar de outro assunto. A ressurreição dos mortos em Cristo. A ressurreição dos mortos será seguida pela transformação dos vivos, sendo estes todos santos do Senhor, que será secreto e no instante pelo seu poder. O arrebatamento da igreja será precedido pelo soar do céu do brado de Jesus, após o arcanjo de Deus, será o suave dessa orquestra celeste que propiciará a ressurreição dos mortos em Cristo. Tá bom? Então a gente precisa entender aqui esta ressurreição dos mortos. Ela vai se dar no arrebatamento da igreja. Quem vai ressuscitar? Os salvos, a igreja que morreu em Cristo Jesus, tá? Aqueles que faziam parte da igreja, que fazem parte da igreja, que já dormem no Senhor, no dia do arrebatamento eles vão ressuscitar. Lembra que na aula passada nós estudamos sobre 3 tipos de morte? Morte física, morte espiritual e morte eterna, né? Então a gente pode deduzir uma coisa: aquele que nasce uma única vez, ele vai morrer 3 vezes. Vai morrer espiritualmente, ele vai morrer fisicamente e vai morrer eternamente, tá? E aquele que nasce 2 vezes, ele ou não vai morrer, ou morrerá uma única vez. Tá? Deu para entender? Vou explicar. Como nascer 2 vezes? João 3, aquele que nascer da água e do Espírito, está se falando do novo nascimento em Cristo Jesus. Nós nascemos fisicamente, biologicamente falando, e tivemos o nosso nascimento espiritual, né, em Cristo Jesus. Então, nós que nascemos 2 vezes, tá, nós ou morreremos uma única vez, ou não morreremos vez nenhuma, por conta do arrebatamento
da igreja. Amém? Então nós vamos aqui, da ressurreição nós já falamos bastante na aula passada. O encontro nos ares. Qual é a página? 108? 108. Ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Os santos que se encontram no paraíso ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Ok? Isso aqui a gente já pegou, já passamos, tá? Aí, por que a igreja, aí a gente vai entrar agora, porque a igreja vai encontrar o Senhor nos ares? Agora entra o tribunal de Cristo, porque não vai ser no céu onde está o trono de Deus, vai ser no local do arrebatamento que Cristo vai implantar o seu tribunal. Ué, pastor, um tribunal para julgar o quê? Não fique preocupado, se você foi arrebatado, você já está salvo, tá? Então não vai julgar ali, o julgamento não é questão de salvação, como a gente vê em alguns desenhos do Pica-Pau e outros assim, que chegou lá em cima, oh não, você desce, vai para o inferno. Não, negativo, né? Foi arrebatado, você está salvo. Então que julgamento é esse? Vamos ler. Porque todos devem comparecer ante. Lembra que nós já falamos dessa palavra ante, que quer dizer diante, perante, tá? O tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ué, pastor, mas se fez mal, foi arrebatado? Este mal aqui não está falando de maldades, está falando de ter feito algo, né, que, vamos supor, não bem feito, tá? Algo que não foi bem feito. Ou seja, vamos supor, me dá um copo d'água fresca, que nem hoje vem aqui, abençoado, né? Aí você traz um copo d'água cheio de gelo para mim. Você trouxe um copo d'água, mas só que não fez uma coisa bem feita, né? Ou seja, o pastor está exigindo uma suposição, o pastor está exigindo muito, foi cheio de gelo a água dele, né? Uma suposição, tá, irmão? Só para a gente compreender a questão de obra. Vamos supor, presbítero Daniel, pastor antes falando com você, limpa a igreja amanhã, presbítero Daniel, para o culto de quarta-feira. Aí você vem aqui, só passar uma vassoura aqui rapidinho, mesmo, me dei para ver mesmo, e tá bom, né? Você limpou, mas você sabe que poderia ter feito melhor. Então essa é a questão do mal aqui, tá bom, irmão? Sim. Aham. Entendeu? Então, que julgamento é esse? Caiu o papel aí. Quem está perdido? Do quê? Correto. Foi lá. Não, isso aí, para receber o seu galardão. Isso aí. Então, sim. Tem um versículo que fala que as nossas obras não se pesaram na balança para receber um galardão favorecido. Não me lembro. Mas também vai ganhar
Oi? Coroa de espinho? Que isso, mano? Vamos lá, então. Mas vocês vão poder perguntar. Eu sei que aqui é muita dúvida. O tribunal de Cristo nada tem a ver com o grande trono branco, tá, irmão? O grande trono branco a gente vai estudar semana que vem, que é um juízo final. Aí sim é um julgamento de condenação. Aqui não é um julgamento de condenação. Aqui é um julgamento para te recompensar das suas obras, tá? Entregar a sua recompensa, tá bom? Só que quem vai estar te recompensando é alguém que é justo. E o outro é aquele que ele fala lá em Apocalipse para as igrejas, dizendo: eu conheço as tuas obras. Né? Para muitos é motivo de dar glória a Deus, mas para outros é motivo de ficar assustado, né? Porque Jesus, ele conhece as nossas obras, tá? Então vamos lá. Então não tem a ver com o trono branco. Aí no outro parágrafo, o crente foi julgado como pecador através da pessoa de Cristo, como Cordeiro de Deus sacrificado em seu lugar, foi julgado como Filho de Deus durante a sua vida. Agora no tribunal de Cristo será julgado como servo, isto é, quanto ao serviço prestado a Deus e seu testemunho. Vocês vão marcar aí considerações sobre o tribunal. Aí depois é a mesma marcação. Lá no último ponto de considerações sobre o tribunal está escrito: o seu propósito é galardoar os servos que foram achados fiéis. Marque isso também, é a mesma resposta. Então vamos lá. Esse é o crente foi julgado? Foi. Eu vou marcar o crente? Não, é para marcar, ó, considerações sobre o tribunal, achou? Ah, sim. Marque isso aí, considerações sobre o tribunal. Achou mesmo? Eu sei. Então, marque isso aí. O título aqui. É, o título. Aí lá o último, o seu propósito é galardoar. Vê se você acha. Marcou, aí agora, para marcar isso. É a mesma resposta, tá? Isso aí. Todos marcaram aí? Tá. Amém. Aí vamos voltando lá em cima, tá? Será o julgamento dos crentes em Jesus Cristo. O tribunal de Cristo é só para a igreja, tá? Crente salvo, arrebatado. Ocorrerá logo após o arrebatamento da igreja. O juiz será o Senhor Jesus Cristo. O instrumento de juízo será o fogo. O juízo pelo fogo mostra a grande seriedade do tribunal de Cristo e nos revela a ação disciplinadora de Deus sobre nossos atos. A base do julgamento será a fidelidade dos crentes. Quer ver isso? Às vezes, eu vejo muito, às vezes tem pessoa que fala: crente tem que renunciar, crente tem que pagar preço, né? Só que, entre aspas, pessoas que falam a questão de renúncia, muitas dessas pessoas estão falando de roupa, estão falando, né, supostamente de santidade aparente. Só que renúncia também é chegar no horário na igreja, né, ter uma vida exemplar. Isso também é renúncia. Por quê? Tem crente que renuncia muito nessa área, mas não consegue chegar sempre no culto. Ah, pastor, acontece. Fala aí, Deus. Fala, Deus. Pega ela, Jesus.
que entender que faz parte. Quer ver? Você que estuda, né? Você não estuda? Você costuma chegar atrasado na escola? Costuma? Ih, você tá ruim mesmo. Na minha época estava voltando. Você ainda está justo. Na minha época até voltando. Nós temos um trabalho no secular. É isso aí. O horário é 8 horas. Eu vou chegar 10, só se acontecer no previsto. Isso aí. E por que não fazemos isso para Deus também? Né? Para chegar lá 8 horas, para lá, para marcar o ponto, lá que eu cheguei 8 horas. Acho que é para Deus a gente ser. Eu vou tentar decorar, tá? Isso o pastor ele vai ver Deus, ele vai confiar naquela pessoa até na obra da igreja. Verdade. Ele está vendo o compromisso da pessoa. Tudo isso ajuda. A gente, quem vai se julgar é Cristo, aquele que sabe, conhece você. Né? Oi? Correto. Vai ter isso. Não é assim que o senhor estava falando, a batalha espiritual. Já está no mundo, foi sai da escola de samba, chegar lá o primeiro de pegar. Está no mundo, né, pastor? Lá com a cachoeira, todo mundo vai acordar cedo. Somente Cristo mesmo para julgar. Só ele. Esse aqui não dos apóstolos, outros lugares. Não, só Cristo. Esse julgamento é só Uma Cristo. coisa também, pastor, tipo assim, sobre recompensa e galardão. Muitas vezes tem pessoas que pensam que só a pessoa que prega, assim, a pessoa que serve uma água, a pessoa às vezes, assim, e Davi quando foi para a guerra, que foi lá lá, quando eles falaram, aqueles 20 que ficaram, aí os outros que estavam na guerra, não, os que ficaram não receberam. Davi falou assim, vocês pensam que foi o nosso braço, foi nós? Não. Eles também, assim, tem momento que às vezes a pessoa não foi o culto hoje, não fez a obra, não significa que, mas ela sempre fez. Tem momento que acontece, ele está cansado, né? Então não significa que, porque Davi não fala, não é porque eles não vieram, né? Mas Davi falou, não, todos têm galardão. Eu gosto da formação, a árvore também tem. É isso aí. É isso aqui, trazendo até para o meu lado, né? Nós pastores, às vezes nós falamos muito nisso. De quê? Porque existe aquela questão, quem não é visto não é lembrado, né? Mas quem é visto é lembrado. Vamos supor, você é aquela pessoa que sempre chega cedo, vem em todos os cultos. Aí se um dia você não vem, você falta, o que eu vou fazer? Eu vou te crucificar. Vou falar, poxa, lá, Daniel faltou o culto logo hoje, né? Então, é o que às vezes a gente falha, né? Porque é uma pessoa que sempre faz e quando um dia deixa de fazer, né? Então acontece, e isto não é só eu, mas muitos pastores precisam corrigir muito isso, porque é essa questão. Porque às vezes tem aquelas pessoas, às vezes eu sofria muito uma situação quando era jovem, sempre gostei de vigília, hoje não muito, né, porque as vigílias mudaram muito, mas sempre gostava de vigília e ia para a escola dominical, saía da vigília e ia para a escola dominical, mas tinha aquele dia que a carne não aguentava, né? E o que acontecia? Você era crucificado, foi para a vigília, mas não veio para a escola. Mas aquele que nunca foi para a vigília também faltou à escola. Né? Então, existem questões que, mas no tribunal de Cristo, é Ele que vai julgar nossas obras. Então é isso que a gente precisa ficar tranquilo, porque o pastor é injusto. Você bem direto. Uhum. Nós pagamos porque tomamos conta da vida nossa. Se o Senhor não veio, tudo continua com É isso aí. o Senhor não veio por causa do Senhor. O Senhor não veio com falta de compromisso. O problema é teu. Todo mundo
Então o Senhor perdeu tudo, mas ele perdeu tudo. Com certeza. Ele perdeu tudo. Verdade. Ele te crucificando. É verdade. Então era mais fácil também ter voltado tudo. Verdade. Ela falou tudo. Toda a igreja em geral, o ser humano, ele erra por isso. É verdade. Porque o ser humano acha que por eu estar aqui, por eu pagar o preço, o senhor vai ter que pagar esse preço. Não, não é assim não. Eu só pago o preço que eu quiser, eu pago o preço que eu quiser. É assim que funciona. Então, se toda a igreja pensar assim e olhar dessa forma, as coisas funcionam melhor. Oi? Às vezes você não comparece com o culto, aí te chama uma atenção. Você não compareceu, mas você está sempre tranquilo. É tipo, chamando a sua atenção. As pessoas que acham que é uma verdade, o padrão me chama a atenção. O outro vai me dar uma perder, não precisa de onde embora. Mas na casa do Senhor, não tem ninguém que fazer isso. Não veio hoje? Tá bom. Você não vai, você não veio não, né? No segundo, seu vem, no terceiro, você fala, você não vai entrar mais aqui. Você tá entendendo? É isso aí, que as pessoas se levam direto. Não, claro, com certeza. Não, estou entendendo. É a questão de estimular, né? Estimular para. Então, hoje em dia, eu também estou falando, porque quando eu chego no emprego, se chegar no trabalho, primeiro dia te chama. Terceiro te dão uma advertência, na terceira, você só Entendi. Fala, Gustavo. Pastor, ele já me só que eu não vou nada assim, pastor, deixa eu perguntar uma coisa. Não é mentira, você deve perguntar. Não é mentira, não, é perguntar um negócio aí. Isso é da natureza humana mesmo, a influência na pessoa julgar. Julgar no geral assim. Porque todo ser humano tem esse negócio de julgar, sabe? Ninguém não vai me julgar. Não vai me julgar. A questão do julgar, ela tem algumas vertentes. A Bíblia, a única parâmetro que ela nos dá para julgar é julgar as profecias, né? Isso aí, a gente tem autonomia de Deus e é importantíssimo, principalmente porque hoje, irmãos, as pessoas não julgam mais profecias, as pessoas buscam profecia, né? E não importa qual seja a profecia, se está profetizando para ela, tá bom, né? Então, por isso que existem muitas pessoas hoje turbadas, decepcionadas, né? Porque não tem mais este cuidado, elas querem ouvir uma profecia, não importa de quem seja, né? Mas a questão de julgar, ela entra ali como se fosse praticamente uma obra da carne, né? Então essa questão é praticamente uma ação de uma batalha espiritual mesmo, tá? Que isso acontece sobre a nossa vida, tá? Porque a gente não tem a autonomia de julgar ninguém, tá? Quando você, vou dar um exemplo, quando você está, como se você coloca um propósito, sei lá, vou fazer isso, vou fazer um jejum para modificar a minha carne, beleza? Aí quando acontece alguma coisa, você coloca o jejum. A questão que as pessoas, elas ainda não entenderam, né, que a nossa vida faz isso, ó. A todo instante. E o que eu mais vejo ao decorrer do ministério, né, no tempo que eu tenho caminhando, são pessoas que quando elas estão aqui, não mexe com ela, mas quando elas sobem, elas querem mexer com todo mundo, né? Elas começam a orar, elas começam a ir para um monte, elas acham que todo mundo tem que fazer também, todo mundo tem que ir no mesmo ritmo. Só que essas que hoje estão falando, amanhã elas voltam de novo, porque a nossa vida é assim, né? A nossa vida é assim. Se talvez seja só eu, não sei, né? Mas a minha vida principalmente é assim. Tem dia que eu estou querendo orar bastante, estou querendo buscar, mas tem dia que não,
né? Tem dia que minha carne só quer descansar, né? Minha carne só quer ficar ali, se deixar lá na frente de uma televisão. Então tem dia que é assim, né? É, correto. Então a gente precisa entender isso, irmãos. Enquanto as pessoas não entenderem isso, elas vão ficar servindo a Deus, mas não por elas vão estar servindo a Deus sempre olhando o próximo. Uma coisa sobre o julgamento. Ele falou: vocês impõem algumas pessoas e tem poder de vocês. É isso aí. Pode falar, irmão Marcos. Patamar mais alto, 10 metros embora. É isso aí. Nessa hora do plano, você consegue entender que todo mundo é feito para É isso aí. é uma coisa relativa. Verdade. Então, ajudar é para ajudar também. É isso aí. Verdade. Ó, muitos casamentos se desfazem por quê? Porque parte do cônjuge que olha o quê? Os defeitos. Mas será que essa pessoa que tem defeito, ela não tem nenhuma qualidade? Né? Então a questão é a gente entender que esta pessoa que congrega com a gente tem defeito, como o pastor também tem, né? Mas só que essa pessoa também tem qualidade. Mas só que o nosso olhar só fica fixo no defeito e a gente não consegue olhar as qualidades. Mas falando do tribunal de Cristo, um dia nós vamos ser julgados por aquele que é fiel. E é por isso que eu sempre falo para os irmãos: façam a obra sem querer nada em troca. Porque o pastor pode não te recompensar da maneira que você deveria, né? Então você às vezes que quer a recompensa da terra, e detalhe, porque foi Jesus que falou: aquele que recebe o seu galardão aqui na terra, ele está perdendo lá no céu. Então a gente precisa ter cuidado com isso, porque a gente gosta muito de status, a gente gosta muito de ser visto, a gente gosta muito de ser notado, e a gente não está percebendo que a gente está ganhando aqui e está perdendo lá. Então devemos tirar isso da nossa mente. Ah, o pastor não me vê, o pastor não me reconhece. Mas um dia você vai estar diante do pastor dos pastores, que vai te recompensar como você merece. Então faça a obra de Deus com afinco, né? Não importa quem está vendo ou quem não está vendo, mas tem alguém que vê todas as coisas. Amém? Amém. Então vamos lá. Instrumento de juízo será o fogo, a base do julgamento será a fidelidade dos crentes. O tribunal de Cristo terá lugar nas regiões celestiais, né? Isso aí nós já vimos. Aí vamos para outra parte. Somos submetidos à prova ao tribunal. Rapaz, a hora já voou e eu não saí nem da primeira parte ainda. Vamos lá. Somos submetidos à prova no tribunal. Nossa conduta cristã, nossos passos são acompanhados pelo olhar onisciente do Senhor. Tá? Então toda a sua conduta, se você fez alguma coisa, estou fazendo, porque hoje em dia está muito assim, né, irmãos? A gente leva uma cesta básica e selfie, né? Videozinho para mostrar, né, que está abençoando e esquecendo que às vezes você está humilhando alguém que está ali passando aquele momento de privação, de necessidade, né? Então a gente precisa compreender que essas atitudes está fazendo, essas condutas, você vai ser salvo, amém, mas você está perdendo seu galardão. Tá bom? Tipo assim, sai pedindo todo mundo, mas quando chegar na hora. É como se fosse só ele, né? Verdade. Então vamos lá. Nossas obras, tá?
obras, irmãos, isso é tudo. Um copo d'água, limpar a igreja, ficar na porta, exercer o seu ministério corretamente. Quem é do louvor, quem é da palavra, né? Quem tem dom, tudo, irmãos, é você fazer com empenho naquilo que Deus confiou a você. Quem prega, quem evangeliza, quem visita, aquele que se preocupa com o irmão que faltou o culto, a questão de se preocupar, irmão, né? Se preocupar, poxa, a irmã não falta tudo, faltou, vou mandar uma mensagem para ela, né? Porque às vezes a pessoa pensa, o pastor está ali, né? E principalmente igrejas que o pastor é assalariado, a pessoa pensa, o pastor já recebe, ele que tem que cuidar, ele tem que fazer, né? Então, muitas das vezes acontece isso, irmão, e às vezes a gente deixa de fazer, né? Então tem pessoas que pensam assim, tem que só ser salvo mesmo, não quero nem saber de galardão, só entrar no céu, tá bom, ok, sem problema, né? Mas será no dia também de vergonha para muitos. Será salvo, mas também será um dia de vergonha, né? Para muitos que aparentemente fizeram, e chegar lá, ele vai pegar aqui minhas obras, e quando passar pelo fogo, não sobrou nada, né? Então, isso, né, será um dia de surpresa para muitos naquele grande dia. O tratamento dispensado aos irmãos, tudo isso é obra, irmãos. A evangelização, pastores, aí é um pouquinho mais, um pouquinho mais estreito. Por quê? O pastor vai dar conta das suas obras e vai dar conta de cada um de vocês, né? Naquele dia vai ser pesado diante do Senhor, vai ser provado as minhas obras, como eu tratei cada membro da minha igreja, né? Então eu vou dar conta de cada um deles. Vamos ler o que está em Hebreus 13:17, para também vocês tomarem ciência, né, do que é o trabalho do pastor e que o pastor precisa da cooperação dos membros. Hebreus 13, verso 17. Achou, Maria Luísa? E aí pra gente? Oh, glória! Obedeçam aos seus líderes e primeiros que a vontade dele. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar conta e obedeçam para que o trabalho deles seja uma alegria, não peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Okay? Então, irmãos, o trabalho do pastor, ele depende do que? Da cooperação dos membros, das ovelhas, né? Obedecer, né? Porque o pastor vela pela alma de cada um, porque um dia vai ter que dar conta, irmãos, vai ter que dar conta de cada um. Os que saíram do aprisco não, né? Vamos supor, saiu do aprisco, ele não faz parte, ele vai dar conta até aquele momento que ele esteve, para buscar aquela que está perdida, né? Vamos supor, ele vai buscar, vai tentar, e se ela não vier, né, é uma questão. Então até ali, ao querer ou não da ovelha, ele dá conta, e quando ela decide não quero mais, né? Mas existe aqueles pastores que não fazem questão, saiu, ponto final, já vai dar conta, né? Porque ele poderia ter investido, poderia ter ido atrás. É correto. Não, isso aí está certo. Está correto. Isso aí. Ele tem que fazer a parte dele, o papel dele.
Vai se lembrar dele. Vai ter que dar testatório. Correto. Isso aí tá Mesmo certo. se ele não for a carga para ele saber, vai dar, tipo assim, a ovelha for para outra igreja, assim. Não, se for para outra igreja, ok, mas aquilo ali, aquela obra ali, ele é como se fosse nada, imperfeita, entendeu? Então ele não receberá galardão naquela ocasião, entendeu? Por quê? Existe ovelhas, irmãos, que às vezes dá tanto trabalho que o pastor, às vezes, quando a ovelha diz: ó, pastor, estou saindo do ministério, é como se ele fizesse né? Tem pastor que é uma realidade, mas não é o céu, tá? Mas a gente não pode desistir. Não, correto, não pode desistir, é isso aí, né? Eu estou dizendo uma realidade que acontece, né? Mas não pode ser assim. Por quê? Porque é o que a gente falou aqui de aprendizado, quando a gente ora, né? Eu oro constantemente e às vezes eu vejo Deus me dando aquilo que eu oro. Eu falo: Senhor, me ensina a ser pastor, né? E Ele vai me dar as situações, né, para me aprender. E as situações são as mais adversas possíveis, porque é o aprendizado. Como eu vou ser um bom pastor se eu não tiver ovelhas que me dão trabalho, ovelhas que eu vou ter que... E aí, o que houve? Está tudo bem? Não vem para o culto, né? Então, está indo atrás, está precisando de oração, quer que vai na sua casa. Tem aquelas que você vai uma vez, 2 vezes, 3 vezes, né? E tem aquelas, né? Então... Mas desistir assim, Você não pode. não pode ser uma alternativa. Não pode, tá bom? Então tem muitos aí que vão. Não, é claro, irmão. É claro, né? Porque achamos que dá uma oportunidade para isso. O ser humano ele cansa uma hora. A primeira coisa que eu falo para uma pessoa, dificilmente isso acontece, né? A primeira coisa que eu falo para uma pessoa quando quer sair do ministério em que eu sou pastor, né? Eu vou perguntar: você já tem um local para ir? E se ela me disser não, a proposta que eu faço é a seguinte: vai ficando por aqui, se você não quiser ter compromisso com nada, né? Mas fique aqui, continue ceando até você arrumar um local para você se adequar, para mim não deixar aquela pessoa sem congregar, né? É a proposta. E aí, se ela não quiser aceitar, aí é problema dela. Mas a questão é, né, você tentar adequar, e também até uma opção para ela refletir, repensar e às vezes mudar também de ideia, né? E aí eu fiz assim, como assim, o texto não foi, diz que o pastor está ovelha, se perder no caminho. Tem umas pregações de texto. É verdade. Também desculpada. Isso aí, sabe o que acontece? Isso aí são os videozinhos de internet. Aí as pessoas ouvem aquilo e vai repassando, né? Vai repassando para frente, né? Ideias humanas, né? Por isso que eu falo, leia a Bíblia, que Deus vai te dar a sua revelação na palavra, né? E às vezes a pessoa, né, tem preguiça de estudar a Bíblia, de estudar a palavra. A gente já falou aqui da questão. Por que, irmãos? Para a gente ter uma vida com Deus, a gente precisa de disciplina na nossa vida. Se a gente não separar tempo para oração, se a gente não separar tempo do nosso dia para estudar a palavra, né? Eu sei, irmãos, que os irmãos que trabalham, as irmãs que trabalham, o dia é corrido, principalmente para a mulher que trabalha, né? Chega em casa, tem que cuidar ainda do marido, dos filhos. Nada a ver.
Mas mulher trabalha tanto no trabalho como em casa. Sim, pastor. Não, eu tiro por mim, porque eu não cozinho, né? Lá em casa é a minha esposa, mas graças a Deus ela é tempo integral do lar, né? Mas aí tem essa dádiva. Mas tem que tirar o tempo, né? Tem que tirar. Isso é uma disciplina que a gente precisa ter na nossa vida, irmão. Tempo para oração, tá? Vamos supor, se você não conseguir tirar 1 hora do dia para dedicar à oração, dedicar à leitura da palavra, porque tem pessoas que pensam, eu li a Bíblia hoje, aí te perguntaram, tu leu o quê? Eu li um devocionalzinho de 5 versículos, né? Amém, não estou desmerecendo ninguém, mas estudo da palavra requer tempo, porque estudo é análise, né? Aquilo que nós estudamos, né, Gustavo? É analisar. Então analisar leva tempo, irmãos, porque analisar é você ler prestando atenção na palavra, e você quando você lê prestando atenção na palavra, você vai, o que esta palavra quer dizer? Aí você vai para um dicionário, vai para um comentário, vai para uma internet, buscar, né, e analisar. Então requer tempo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, aquele que ensina, que haja dedicação ao ensino. Eu não poderia estar aqui se eu não tivesse tempo para dedicar e estudar. Porque o que eu vou passar para vocês se eu não estudo, se eu não leio, se eu não tiro tempo para me dedicar, né? Então eu não teria alimento nenhum para passar para vocês, né? Então é o que eu digo, todo pastor, né, ele precisaria ter tempo integral, né? É claro que a gente somos de igrejas simples, mas era necessário, mas só que hoje, né, como Maria Luísa quis colocar ali, e desculpe o termo da palavra, existe tanto fanfarrão por aí, né? Mas era necessário o pastor ter tempo integral para quê? Se dedicar à oração, ao estudo da palavra. Para quê? Para quando chegasse aqui num culto de ensino, ter alimento para passar para a ovelha. Porque é por isso que tem muito pastor que fica preocupado. Não, minhas ovelhas não visitam a igreja de fulano, não visitam a igreja de ciclano. Por que essa preocupação? Porque não tem alimento. E ele tem medo da ovelha ir lá e comer um alimento melhor do que ele oferece lá, o pão dormido que ele dá para o povo lá, né? Então, esta é a preocupação. Então, igreja que tem alimento, o pastor fica despreocupado. Eu sempre aconselho seguro da minha igreja, irmão. Não tem culto? Então, para uma igreja, vai visitar. É melhor estar no culto do que estar em casa, né? Então vai buscar a Deus, vai para a vigília, vai para o monte, vai orar, né? Vai buscar o Senhor sem receio nenhum mesmo, tá? Pastor, o senhor se sente bom? Não, irmão, eu tenho a convicção de quem tem que estar ao meu lado vai estar, e quem não é para estar, um dia não vai estar, e ponto, né? Não adianta se eu prender ou não prender, quem tiver de sair vai sair, e ponto final, não é isso? Então vamos lá, irmãos, que a hora avançou muito. Materiais a serem julgados no tribunal vão ser 6 materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, né? Eu tenho até um estudo sobre isso, depois futuramente eu dou até aqui para vocês, né, para a gente adentrar mais a esse ponto aqui. O ouro simboliza a glória de Deus, relaciona com as coisas celestiais e divinas, tá? Ou seja, lembra a Arca da Aliança? A Arca da Aliança foi feita de quê? De madeira, de acácia, né? Madeira simboliza o homem, mas só que ela foi revestida de ouro, por dentro e por fora. Ou seja, a obra
que vai representar ouro é aquela que glorifica a Deus tanto naquilo que nós estamos fazendo exteriormente, mas precisa refletir interiormente na nossa vida. Ou seja, o que eu faço tem que ser para a glória de Deus e não para a glória do homem. Amém? Prata simboliza a redenção, tudo que se relaciona com o sacrifício e resgate, a redenção de Cristo. Pedras preciosas simboliza tudo que se faz através do Espírito Santo. Irmãos, lembra Pedro e João na porta formosa, o coxo ali e ali. O que acontece? Um milagre. E de repente, quando aquele coxo levanta, as pessoas começam a olhar para quem? No coxo? Não, para Pedro e João. E aí, o que eles vão dizer? Por que estão olhando para nós? Nós não fizemos nada. O que está acontecendo aqui é o que Jesus fez, aquele que vocês crucificaram. Então é atribuir ao Espírito Santo tudo aquilo que é feito através dos dons espirituais. Se um paralítico anda, se alguém é curado através da sua oração, não é porque você é bom, não. É porque uma vez eu ouvi um relato de uma pessoa dizendo, né, não, a irmã falou, não, vou subir, eu faço campanha 10 dias num monte e quero ver se eu chegar na igreja, se não tem pelo menos 10 demônios expulsos e isso está acontecendo. Então as pessoas estão fazendo a obra para o seu mérito, achando que porque elas fazem é que está acontecendo. Irmãos, eu não jejuei hoje, e se aparecer alguém aqui enfermo, eu posso orar por essa pessoa? Essa pessoa pode ser curada? Pode. Por quê? Não é meu mérito, não é pelo aquilo que eu faço, é pelo poder do Espírito Santo no nome de Jesus Cristo. Amém? Então a gente precisa atribuir. Não estou fazendo apologia para você não jejuar, não. Você precisa jejuar, porque o jejum mortifica a nossa carne, tá? Então nos aproxima de Deus, tá bom? Então a gente precisa entender isso, irmãos. As pessoas estão pegando muito esses méritos humanos, dizendo assim, não, o jejum eu pago o preço. Irmão, jejum, quem disse que jejum é pagar preço? Preço Jesus pagou. A gente está fazendo nada mais, nada menos do que a nossa obrigação, que é orar, que é jejuar. É a nossa obrigação, irmão. Isso aí, o fariseu, isso aí. Então vamos lá, irmãos. E esses outros, madeira, esses são os piores. Esses aí não subsiste ao fogo, tá? Madeira, feno e palha representa a natureza humana, aquilo que você faz para a glória sua, tá? O feno representa aquilo que é seco, sem renovação, ou seja, aquilo que você faz. Já viu? A pessoa, ela vive do ontem, do que ela fez ontem. Lembra a oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia, ou seja, o pão de hoje. Por quê? Aí a gente volta lá no maná, lá no deserto. Quando Deus mandava o maná, eu podia guardar para o outro dia? Não. Por quê? Porque o Deus que proveu hoje é o mesmo que vai prover amanhã, né? Então tem pessoas que vivem do ontem. Eu jejuei ontem, eu orei ontem, mas você precisa orar hoje, você precisa buscar hoje de novo, né? Você precisa estar na presença de Deus hoje de novo. Você foi salvo ontem, mas você precisa ser salvo hoje, você precisa continuar salvo hoje. Tá? Então são obras que não se renovaram, mas tem pessoas que ficam assim, mas um dia eu ajudei o centro de recuperação. Um dia. Você já fez lá atrás, e hoje? O que você faz hoje? Qual é a sua obra hoje?
Então, obras que se desfaz, que você faz para só ter um ícone que um dia você fez, tá bom? E falha representa ausência, estabilidade, é aquilo que nós falamos. São pessoas que não têm constância, né? Hoje ela é e amanhã não é mais, tá? Então são pessoas inconstantes. Eu vejo sempre, às vezes, tem pessoas que vão supor, aqui não está fazendo com carne. Mas às vezes vai chegar uma pessoa aqui e vai dizer, a gente precisa ir para a rua, a gente precisa ir pregar a palavra lá fora. Aí, beleza, o pastor vai, isso eu já acho que eu já até falei para os irmãos, porque se fizer na minha igreja, o que eu faço? Legal, irmãos, a gente vai para a rua. O Senhor, a partir de hoje, é responsável pelo trabalho na rua, né? Porque Deus deu a ele falou lá com tanta intrepidez, então bota ele de frente, né, para ir para a rua pregar a palavra. E o que acontece? Porque eu já passei por isso e já fiz isso. Vai uma, vai duas e daqui a pouco desaparece, daqui a pouco some. É inconstância, é aquilo que a gente falou, está naquele momento bom e acha que tem que abraçar o mundo, né? E faz uma, faz duas. Essa obra, irmão, ela não vai prevalecer diante do fogo da justiça do Senhor. Amém? Então vamos lá, irmãos, agora adiantar mesmo a recompensa de cada um: coroa da vida, coroa da glória, coroa da justiça, e vocês vão marcar a coroa da alegria para os ganhadores de almas. Marque isso aí, tá? Oi? Outra lição? Não, vou adiantar bem rápido aqui agora. Não, aí semana que vem tem a lição 5 ainda, tem o capítulo 5 ainda. Aí semana que vem a gente vai estudar, porque semana que vem é mais rápido, porque as maiores partes a gente pegou hoje. Aí semana que vem é mais o milênio e juízo final. Aí a gente desfecha porque é coisa mais simples. Oi? Aí faz a prova, tá bom? Mas eu vou corrigir o questionário, deixa já corrigir. Então vamos lá, as bodas do cordeiro. Aí, qual é a página que está? 111. Considerações sobre as bodas do cordeiro. Vocês vão marcar esse título aí, considerações sobre as bodas do cordeiro. Aí tem, eu acho que é uma setinha aí. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a 8ª. Vocês vão marcar: haverá a celebração da ceia do Senhor. Ok? Aí marque a mesma resposta, tá? Então, irmãos, depois do tribunal de Cristo, aí sim, a igreja adentra ao céu, e aí vai ser o casamento, as bodas do Cordeiro, tá? Onde vai ser celebrada a grande ceia, que o nosso Cristo, Ele mesmo nos servirá naquele grande dia, tá bom? E aí sim a igreja adentra ao céu, tá? Só que enquanto a igreja está nas bodas do Cordeiro, tem um acontecimento simultâneo, tá? Aí passa aí no questionário aí agora, pula aí o questionário que depois eu vou corrigir tudo de uma vez só, tá bom? Para a gente ganhar tempo. A grande tribulação. Então, enquanto a igreja está nas bodas do Cordeiro, a igreja foi arrebatada, né? Aí guarda essa ordem cronológica. A igreja foi arrebatada automaticamente, após o arrebatamento, tribunal de Cristo, depois do tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. Enquanto isso, a igreja está na boda do Cordeiro aqui na terra, está tendo a grande tribulação.
Tá? Então todo casamento judaico tinha um período de 7 dias. E como nós estudamos as semanas de Daniel, que falta uma semana, e só que essa semana não é de dias, é uma semana de anos. Então esses 7 dias de bodas é semelhante a 7 anos lá no céu de bodas do Cordeiro, enquanto está tendo aqui na terra 7 anos de grande tribulação e de tribulação aqui na terra, tá bom? Então a grande tribulação, aspectos da grande tribulação, vocês vão marcar aí, irmãos, todas essas setas aí, ocorrerá logo após o arrebatamento, porque automaticamente é para você marcar lá o que não está aí, tá bom? Isso, aspectos da grande tribulação. Ocorrerá logo após o arrebatamento, passará por 7 anos, será um período de grande aflição, será um período do derramamento da ira divina, será um período da vingança do Senhor, será um período de angústia de Israel, será marcado pelo surgimento do anticristo. Tá? Isso aqui a gente já falou bastante, tá bom? A trindade satânica, quem é? O dragão, que é o próprio diabo, o anticristo, que é a besta que subiu do mar, e o falso profeta vocês vão marcar. Marque tanto o título, o falso profeta, e marque o parágrafo abaixo que diz assim: a segunda besta que subiu da terra imitará o Espírito Santo. Até aí, tá bom? Oi? Qual é a página, irmãos? Página 115, onde está escrito falso profeta. Achou? Achou não? Aí vai marcar o que a segunda vez? É para marcar o falso profeta, a segunda besta que subiu da terra imitará o Espírito Santo. Essa besta é um simbólico, é um governo. O falso profeta. Governo. É, seu falso profeta. É um líder religioso. Porque vai ter o líder de governo, tá? E vai ter o líder da área religiosa, tá bom? Que também será dotado de poder. Porque lá nas bruxas de fala que uma moça vai sair do mar e vai matar o então no caso é o governo, né? É isso aí. Claro, a besta que sobe do mar é o anticristo, e a que sobe da terra é o falso profeta. Isso, até o Espírito Santo. A visão panorâmica da grande tribulação. Aí vocês vão marcar também. Qual é a página? 116 ainda. Logo após o arrebatamento, é isso que é para marcar, tá? Logo após o arrebatamento, no início da 70ª semana de Daniel. Marque aí e pare a marcação. Vocês vão continuar lá no número 3, onde diz a reconstrução do templo. Aí marque que é a mesma resposta. Isso. Até o tempo. É, a reconstrução do templo. Ó, vocês vão marcar logo após o arrebatamento, no início da 70ª semana de Daniel. Aí embaixo tem a numeração. Número 1, Império Romano reconstruído. Número 2, retorno numeroso dos judeus. E número 3, vocês marquem a reconstrução do templo. É a mesma resposta, tá bom? Aí vem os primeiros 7 selos abertos. Nós já falamos disso quando estávamos estudando Apocalipse, tá? O primeiro selo, aparece o cavalo branco, que nós já falamos que esse cavalo branco não é Cristo, é o anticristo, tá bom? O segundo selo, terra, carnificina, né, que é o cavalo vermelho, que figura o horror da grande tribulação.
Aí vocês vão marcar terceiro selo. Marque a palavra terceiro selo. Fome, carestia, vocês vão marcar agora. Fome causada pela guerra. A balança fala de racionamento. O cavalo preto. Tá bom? Faça essa marcação aí. Aí agora, nós vamos dar um pulo aí, irmãos. E vamos para a Batalha do Armagedon. Você marca aí o título, a Batalha do Armagedon. Página 120. A Batalha do Armagedon. E aí, eu não sei se é na mesma página de vocês, lá embaixo tem umas setas que diz assim será a terrível batalha. Aí o anticristo tomará Jerusalém, tá? Botaram essa parte aí? É a mesma página ainda? Aí vocês vão na quarta setinha aí, que diz Jesus virá em glória. Vocês vão marcar isso, é a mesma resposta, tá? Jesus virá em glória para livrar Israel, todo olho verá, pisará o monte das oliveiras e se fenderá ao meio. Então, para a gente concluir, irmãos, quando vai se dar essa batalha do Armagedon? No final da grande tribulação, quando Cristo vier para dar livramento a Israel, porque várias nações virão contra Israel. É onde que todo mundo estava atento agora, porque muitas nações começaram a se reunir. Ainda mais quando teve aquele ataque ao hospital e tudo mais. Então muitas nações ficaram revoltadas com aquilo, e aonde o olhar de muitos voltaram para a Líbia. Mas é agora, as nações vão se reunir contra Israel. Mas não, isso só vai ocorrer após o arrebatamento da igreja. Mas até o Brasil também? Aí a gente não sabe. Mas muitas nações, não é todas, mas muitas nações vão se voltar contra Israel. O céu vai se fechar contra ele. Então a segunda vinda de Cristo Jesus virá para dar exatamente livramento a Israel e derrotar os inimigos de Israel. Amém? Irmãos, tem mais alguma pergunta sobre o que nós estudamos hoje? Então vamos lá. Então agora a gente vai corrigir o questionário. Vamos no primeiro questionário. A gente vai corrigir esse primeiro, vai corrigir o segundo dessa aula que estudamos hoje, e vamos corrigir o primeiro e o segundo questionário da lição que nós vamos estudar semana que vem, tá bom? E outro detalhe, irmãos, os livros já foram pedidos, só que houve greve de correios em algum lugar aí do Brasil, Então o status do livro está parado desde o dia 18, está parado de Curitiba para o Rio de Janeiro e não se mexe de maneira nenhuma, tá? Então tem esse atraso na chegada dos livros, mas para a gente não vai ter muito problema, só que a gente vai ter que fazer o pedido do outro livro na mesma data, porque a gente vai ter o recesso de final de ano, as férias de final de ano, até porque também vai ficar um pouco inviável para a gente vir, porque a gente sabe que há um transtorno nessa época ali, Alcântara e tudo mais, o trânsito fica terrível, Então a gente vai dar a aula semana que vem, tá? E depois a gente entra no recesso e volta depois do ano novo, tá bom? Depois do ano novo aí a gente volta. Oi? Vai ter essa que vai vir agora de para? Aí para, tá bom? Vocês fazem a prova, aí para. Aí o livro de vocês chegam, enquanto isso a gente já tem feito o pedido do outro. Por quê? Porque quando a gente voltar, eles vão estar de férias ainda, porque eles só retornam dia 22 de janeiro. Então a gente já vai ter pedido um livro
então vão estar encaminhados. Aí em janeiro vocês não precisam fazer pedido de livro, tá bom? Oi? Então a gente vai adequar isso aí, a gente conversa depois para a gente ver a forma melhor que o senhor está me enviando a prova, tá bom? Então, irmãos, vamos aí corrigir. Qual é a página aí do primeiro questionário? 112. Questão de número 1. A vinda de Jesus se dará em duas fases distintas. Irmã Josemira. Se Jesus virá para a igreja, correto. Jesus virá para a igreja, está certo, tá bom? 2. O ganhador de almas receberá de recompensa a... Responda para nós, missionária Denise. B de bola, coroa de alegria. Amém? 3 é da prova. Quantas bodas do cordeiro? É certo dizer que... Responda para nós, Gustavo. Letra A, haverá a celebração da ceia do Senhor. Pegadinha, porque essa daí geralmente ele cessa de dizer. 4. O Tribunal de Cristo tem um propósito de galardoar os servos que foram achados fiéis, certo ou errado, Rayane? Certo? Não está certo, isso aí. A 3. 5. No arrebatamento, os crentes ressurretos e os vivos transformados serão arrebatados separadamente. Bia. Errado? Por que está errado? Então como que tu sabe que está errado? Por que está errado? Quem sabe dizer por que está errado? Porque vamos juntos. Amém. Então vamos para o segundo questionário aí. Qual é a página? 122. Questão de número 6. Não é um aspecto da grande tribulação, Maria Luísa. Perdão, irmão Marcos. Questão de número 6. Letra B. Concorda, presbítero Daniel? Que é a letra B? Eu não fiz, não. Semana foi corrida, mas esse cara vai dormir. Você não fiz, não. Então, Primeira vez que... letra C. Com a 7 que eu perguntei? 6. É a C, letra C. Será um período de angústia para a igreja, tá? Não é um período de angústia para a igreja, porque a igreja estará no céu, nas bodas do Cordeiro. 7 é da prova. Quantas características do falso profeta é certo dizer que, pastor Rafael? É. Imitará o Deus Pai Todo-Poderoso. Essa é a prova? Da prova. 8. O cavalo preto do terceiro selo aberto representa irmã Josemira. Presbítero Daniel. É fome? Fome? Não fiz, não. Quem está com fome? Não fiz, não, mas essa É fome, é a letra A. é sempre. 9. Logo após o arrebatamento, no início da 70ª semana de Daniel, haverá a reconstrução do templo em Israel. Responda para nós, missionária Denise. Está certo, é isso aí. 10 é da prova. Na batalha do Armagedon, Jesus virá em glória para livrar a igreja
pisará no Monte das Oliveiras, e esse se fenderá em 3 partes. Certo ou errado, Gustavo? Por quê? Hã? Errado por quê? Porque todo olho virá. Está faltando aí. Não? Ele vai livrar não a igreja, ele vai livrar Israel. E o monte não se fenderá em 3 partes, ele vai se fender ao meio. Errado. E o erro está, que não é para livrar a igreja. Oi? É prova. Amém? Então vamos lá. No questionário do capítulo 5. Página 136. Questão de número 1 é da prova. Não é uma característica do milênio. Já sabe? Já fez? Então responde aí. É A? Poxa, fez ainda errado. Quem sabe essa aí? É o quê? Não é característica do milênio? Não, vou dar a resposta que ninguém fez mesmo, né? Letra C, isso aí. Essa é da prova, tá bom? 2. Quanto a Israel no milênio, é incorreto dizer que? A resposta é letra B de bola. 3. Quanto à terra no milênio, oi? Nem para falar, está servindo, cara. É incerto afirmar que. Letra D de dado. A 3 é D de dado. 4 é da prova. Os anjos que serão os missionários, mensageiros do reino no período do milênio. Está errado, porque não serão os anjos, serão os judeus, aqueles 144 mil. Ok? 5. Parousia é um termo grego usado para descrever a volta gloriosa de Cristo para buscar a sua igreja e aqui implantar o reino de Deus. Essa está correta, está certa. Vamos para o outro questionário. Questão de número 6. Quanto ao grande trono branco, letra A. Letra A é a resposta. Letra A é a resposta. É da prova, tá? 6. A 6 da prova. Isso. 7. Livros presentes no juízo final. Letra D. A Bíblia, o livro das obras dos homens e o livro da vida. 8. O grande trono branco realizar-se-á, letra C, em lugar que está fora da área atualmente ocupada pelo céu e pela terra. Mistério. 9. Exemplos de ímpios falecidos que haverão de ressuscitar: os mortos do dilúvio e Faraó com seu exército. Está certo. 10. Os livros dos pensamentos, olha, da consciência, das obras, das lágrimas, da maldição, das palavras e do corpo, são os livros da eternidade. Está correto. Amém? Isso. Irmãos, então vamos nos colocar de pé. Vamos agradecer ao Senhor por esta aula. E um lembrete de tudo isso que nós estudamos, irmãos. Permaneça firme. Sabemos que nós não somos perfeitos, mas como nós estudamos aqui hoje, vele pela sua salvação, a cada dia, a cada momento, a cada instante. Esqueça a vida alheia, olhe para você,
Não é o seu irmão que vai te salvar, é você, é o seu caráter, a sua vida com Deus, é a sua santidade diante do Senhor. Então leve isso a sério, busque isso diante de Deus, porque isso não é brincadeira. Jesus pode voltar agora e nós precisamos estar preparados. Não dá mais tempo de brincar, não dá mais tempo de errar. A qualquer momento nós vamos fazer parte do maior momento da história. E olha que já teve acontecimentos maravilhosos na história do mundo, mas como o arrebatamento da igreja, este será o melhor. E em detalhe, nós precisamos fazer parte dele. Amém? Então vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Neste momento, eu vou pedir, neste instante, que a missionária Denise faça essa oração e o pastor Rafael vai impetrar na bênção apostólica. Senhor Deus, queremos te agradecer, Jesus, por essa oportunidade de aprender, de mais um pouco da tua palavra. Meu Deus, fique atentado, Jesus, para a nossa vida, para ver como estamos diante de ti, Senhor, para que naquele dia sejamos de surpresa, Deus amado. Meu Deus, em nome de Jesus, tomamos em tuas mãos, meu Deus, que possamos, ó Pai, a tua presença esteja conosco. E não é de qualquer maneira que entraremos, Deus poderoso, mas, Senhor amado, é uma vida santa, uma vida que te agrada. Meu Deus, não se somente ouvintes, Senhor, da tua palavra, mas ser praticantes, Deus amado, em nome de Jesus, Senhor da glória. Nos dispersa, Senhor, em segurança para os nossos lares. Meu Deus, leva o teu servo, pastor Gustavo, Senhor da glória. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, dê a condição para ele navegar. Meu Deus, aleluia, guia o motorista, Senhor amado. Guarda a vida do teu servo, Senhor. Guarda-nos também. Meu Deus, concede uma boa noite de sono, Deus amado. E nos desperta, Senhor, pelas madrugadas, ó Pai, para buscar a tua presença, Senhor. Tomamos em tuas mãos, ó Pai. E assim te agradecemos por teus ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.